Pintuporã, tia Pepituna, Reicoporã, Aicoporã, Upa, Maupé, Tiranqué. Boa noite a todos e a todas, vocês estão bem? Espero que vocês estejam aqui. É o nosso podcast Santos e Além, Artista em Foco. Esse é um projeto apoiado pela Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é a LPG daqui da cidade de Santos. Então nós estamos no nosso quarto episódio com uma artista maravilhosa aqui da cidade de Santos, artista indígena em retomada, muito importante a gente estar falando disso também. É a nossa convidada de hoje, a Paula Gratz. É grátis mesmo ou é até grátis? É Paula Gratz. Paula Gratz, então é Paula Gratz, atriz, multiartista, dançante, atuante nessa cidade tão maravilhosa. Então vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, vamos seguindo nesse nosso caminho que a gente sempre faz aí, caminhando essas artistas, mostrando essa cidade maravilhosa que é Santos. Muitos artistas, né, Paula? Me fale aqui, se apresente, me fale um pouquinho de você, quem é Paula, o que Paula veio fazer nessa cidade, se Paula nasceu nessa cidade, como foi que Paula surgiu, porque essa cidade é uma cidade de tantos e tantos, mas sabemos que é terra indígena, mas estamos aqui com muitos povos vivendo nessa cidade, atravessando. Então, fale de você, Paula. Pintuporã, agradecida pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar lindo, que é o Quebra-Mar aqui em Santos, que é um espaço onde a gente encontra todo tipo de pessoa, né? E ele acolhe qualquer tipo de projeto, experiências em família, entre amigos. É um lugar muito especial para mim, que a minha infância toda eu vinha surfar aqui no Quebra-Mar. Desde pequena eu surfava aqui nesse lugar, aprendi muita coisa aqui. Eu sou artista nascida em Santos, eu vivi durante bastante tempo em São Paulo. E enquanto eu estive aqui em Santos, eu passei pela Escola Livre de Artes Cênicas, lá em 2010 nada. 2000. Nossa. 2000. Tá querendo tirar 10 anos, 10 anos dessa profissional que você é da arte, trabalhadora. Não pode tirar essas coisas, né? 2010. Nessa época eu fazia teatro já na Escola Livre de Artes Cênicas. E depois de um tempo eu passei a frequentar as aulas que tinham lá na Cadeia Velha de expressão corporal. Foi quando eu fiz a primeira coisa com dança, assim. Que eu encontrei um pessoal que dava aula de circo, tive experiência com malabares, cheguei a cuspir fogo até. Imagina, eu tinha nem 15 anos de idade. Que força! Foi. Olha para vocês verem como a importância dos projetos sociais, os projetos voltados para educação e arte nessa cidade, como são importantes, né? A gente tem entrevistado muitos artistas e esses artistas têm falado que têm ido dessas escolas, têm surgido, têm aproveitado essas oficinas, profissionais que vêm de São Paulo, profissionais que vêm até de fora para poder capacitar mais, né? E a gente também trocar essas informações, né? E você falando isso me dá essa alegria de saber que a gente tem essas oportunidades. Vamos sentar aqui um pouquinho, né? Aqui atrás dessa cidade linda, como eu falei para vocês, falar um pouco mais sobre essa pessoa. Então, a atriz veio dessas escolas, veio através disso. E como foi a primeira vez subir no palco, a família? Como que era a sua expectativa com isso? Eu lembro até hoje, foi em um teatro aqui de Santos, do Rosinha Mastrangelo. Eu tinha 12 anos e foi tudo muito mágico. Era uma peça que se chamava Assim Diz a Lenda. E nessa peça tinha a história das Vitórias Régias, tinha a história dos povos indígenas que protegiam a terra, tinha o personagem do Sol e da Lua. Era tudo muito mágico assim para mim, e eu fazia alguns personagens. Então a gente saía de uma cena, já entrava em outra, e imagina, né? Adolescente, era tudo
muito grande, a gente ficava muito nervoso. Hoje em dia é diferente o nervosismo, mas foi tudo incrível, assim, foi um grande começo para mim. Nossa, que coisa maravilhosa saber que você já foi logo estreando com um tema tão presente para nós, né? Que está em retomada, vivendo na cidade, buscando suas culturas, mas você vê que já estava aí, né? A história já estava se seguindo, né? A Vitória Régia, essa transformação do Japotá, que é uma transformação dos seres da natureza com os seres humanos, com esses efeitos da luz, da lua, né? Você tem uma história com a Mãe d'Água também, né? Eu sou filha de Iemanjá com Ogum, mas as águas são os meus fluidos mais sutis, assim, é onde eu me encontro como pessoa, como um ser vivendo nessa terra. E hoje, o que você anda fazendo pelo mundo aí? Está trabalhando? Como é que você está atuando nessa cidade? Como está a sua atuação nessa cidade? O que você faz, além dessa parte da arte, né? Quais seus grupos? Fale um pouco disso aí, Eu faço parte de 2 grupos. Eu faço parte da Ciaetra de dança e faço parte do Teatro em Brasa. Mas... Com a Ciaetra nós temos alguns espetáculos que geralmente a gente circula em Sescs de São Paulo, do interior, e já a gente vai estar aí pelo Brasil também. E com o Teatro em Brasa é recente, com a ETRA eu já estou há uns 3 anos com eles, desde o nosso encontro, numa residência lá no Sesc. A gente teve esse encontro e não se desgrudou mais, né? Fui convidada a participar da companhia e assim é uma alegria imensa para mim, porque toda a minha trajetória, onde eu estudei, assim, onde eu me formei, foi em São Paulo. Mas lá, para eu viver lá, eu precisava trabalhar com outras coisas além de ser artista. E foi voltando para Santos, voltando para minha cidade natal, onde eu conheci o pessoal da Ciaetra. E foi um encontro para mim, uma grande oportunidade que eu vou levar para o resto da minha vida. Com o Teatro em Brasa, a gente está com uma peça em cartaz que é o Giz. Que massa! Fale dessa peça que para mim é um sucesso. Será e vai ser, se não for... Você já assistiu, né? Vi. Não posso falar muito não, mas ela vai falar mais aqui sobre isso. A peça conta a história de uma professora e ao mesmo tempo a persona da atriz Paula de Albuquerque, que já foi professora, ainda é professora de teatro. E nessa peça mostra o cotidiano mesmo da vida de quem trabalha em escolas, sejam públicas ou particulares. E toda a rotina dos funcionários da escola, como a merendeira, que é a personagem que eu faço, a diretora, o moço dos serviços gerais. Então vai passando durante um dia de aula e mostra assim as questões durante uma aula de, por exemplo, uma professora ter que dar aula para mais alunos além do que ela tem na sala de aula dela, porque uma outra professora faltou por falta médica ou qualquer outra coisa. Então é o tempo inteiro na peça tentando encaixar ali aquela rotina dos alunos na responsabilidade de uma única professora. Então isso faz com que a professora chegue em estados não muito agradáveis por causa da sua profissão e dessa questão de quem é esse profissional, né? Ela deixa de ser professora quando ela está na casa dela, no dia de folga, ou após o horário de trabalho, ela ainda tem trabalho para fazer em casa, ou ela consegue descansar. Então é uma realidade muito dura, mas é uma peça onde o texto, que foi escrito pela Moa Amorim, é um texto muito interessante e que vai te prendendo do início ao fim da peça. Isso é muito legal, todo mundo que assistiu gosta muito, principalmente da entrada, onde a gente serve uma comida de escola, que é um macarrão com salsicha e uma groselha.
E é uma parte muito divertida da peça, assim. Eu gosto muito de fazer a tia Carminha. Eu me inspirei na minha mãe, que ela já foi merendeira de escola. E a minha mãe contava que quando ela tinha que fazer a comida, ela tinha que simplesmente colocar água na comida e não podia, assim, temperar. Não podia usar um alho, uma cebola, uma salsinha na comida, porque nem era comprado, assim. E aí a minha mãe começou a fazer uma revolução na escola que ela trabalhava, porque ela achava a comida muito sem gosto, achava um absurdo as crianças e os adultos do EJA terem que comer aquela comida sem sabor. E infelizmente a minha mãe foi mandada embora. Por conta disso? Por conta disso. E quando me falaram que eu ia fazer a tia Carminha, esse personagem da merendeira, eu fui direto assim na minha mãe conversar com ela para saber como tinha sido a experiência dela. Nossa, que força, gente, você vê, né? Uma artista dessa que nasce aqui, né? A gente vê que os projetos têm que ir para São Paulo para a gente suprir outras necessidades que sempre falta, assim. A cidade está de parabéns com muitos projetos, mas também falta muitas outras demandas, né? Eu acho que falta esse ajuntamento, ser mais próximo. Que hoje mesmo eu vi uma artista indo embora da cidade, né? Tava na Cadeira Velha hoje, e ela é de Bauru, estava aqui já há um tempo, e eu disse, estou indo embora, por falta de coletividade, por falta de alguma coisa, não sei, não deu tempo para a gente saber, mas a gente sente que é esses lugares, né, de passagem que Santos é também, né, e trazer uma peça de teatro como essa, né, dessa direção da Paula, né, como você falou, ex-professora, mas sempre vai ser professora, porque fica na memória e fica no corpo dessas mulheres, dessas pessoas que trabalham nas escolas, sabe que traumatiza de alguma certa forma, né? E também traz uma questão, né? Um tema muito importante, que é a professora que não é valorizada, que traz todos esses questionamentos de violência de aluno, violência de pai, violência de direito, violência geral. Então, assim, uma pessoa que trabalha, uma profissional que está ali, não sabe mais nem quem é, se perder na sua própria identidade, não saber se é mãe, se é tia, se é primo, sempre vai ser a professora que em casa, ali acolá, até morre achando que ainda é professora, né? E é triste, né? E saber também sobre as desumanidades das merendas. Eu sou da época das merendas, menino, também. Às vezes eu dizia assim, só veio pra escola pra merendar. Rapaz, era o que tinha de bom às vezes, melhor, né? E ainda nem às vezes era, né? Mas enfim, é isso. As escolas têm a sua precariedade, mas a gente vê que tem um sistema que sempre tá ali, né? A escola também tem que ter arte, tem que ter cultura. Pergunta se tem alguma coisa sobre a lei, falando sobre os indígenas, falando sobre culinária indígena, culinária preta, culinária quilombola, culinária até deles mesmos, né? Falar sobre alimentação, uma escola diferenciada. Então acho que você trazendo esse tema com esse grupo, trazendo isso, é muito importante para a cidade. Assim, era uma peça que tem que ser vista por muita gente, né? Eu acho que ela é simples, toca, didática, precisa, muito cirúrgica e envolvente, né? Porque você for ver quem nunca passou por aquilo, sendo professor, sendo aluno, sendo pai, sendo mãe, sendo até porteiro, sendo qualquer Sim. coisa, né? Então, sei que eu falei muito, porque eu me emocionei muito com a sua fala, né? Então, fico muito feliz você estar em projetos fortes como esses, né? Tá junto tá se envolvendo com os artistas, com a cidade. E quais são os seus planos para o futuro? O que você pensa? Viaja muito? Fale das suas experiências. Como se você quisesse incentivar essas crianças também. Essas pessoas que estão assistindo a gente, que estão vendo, porque às vezes você desiste porque acha que não consegue chegar lá. E não é nem o chegar lá, é se manter, Tcheirum. O mais difícil é se manter, porque chegar lá todo mundo vai chegar, porque a arte, ela é agregadora. Mas a gente se manter com essa arte é a coisa mais difícil, né? Então, como que é para você? Quais são suas estratégias? Como você funciona para viver disso, para estar aqui? Porque também a gente, né? Sim. Essas trocas é importante para a gente ajudar, né? Eu tô indo muito
junto com a onda, assim, com o fluxo que chega para mim e que me leva. E eu não espero muito. Eu já esperei muito. Já criei muita expectativa nesse chegar lá. Aonde é esse lugar? Como você disse, a gente precisa se manter. E as oportunidades aparecem assim de uma forma muito natural para mim. É sempre na arte do encontro mesmo. E assim como foi com o pessoal do Teatro em Brasa, assim como foi com o pessoal da ETRA, eu, durante muito tempo, o meu objeto de estudo eram as danças populares, né, brasileiras. Eu fiz o Instituto Brincante lá em São Paulo e eu ia buscando assim sobre o maracatu, coco, o jongo, caboclinho. Então a minha área de pesquisa sempre foi a cultura popular. Então quando eu falo, eu sou atriz, mas eu também sou brincante, eu vou buscando essas manifestações culturais aqui na cidade ou em outros lugares. Me levam, eu tenho muita vontade de estar sempre indo para o lugar, porque eu sei que vai ter um encontro de culturas, por exemplo. Agora está tendo esse ano o encontro dos jongos do Sudeste. Então está tendo no Rio de Janeiro, teve aqui em Santos, né? Acho que teve em Taubaté já. Então eu busco ir aonde tem as coisas que eu gosto como objeto de estudo. E eu gostaria muito de colocar isso em prática na minha dança. Eu tenho vontade assim de juntar tanto o ensino infantil e de adolescentes também, porque eu acredito que a adolescência é uma fase que é muito difícil, né? E às vezes eu sinto que os adolescentes da nossa época estão meio perdidos, assim, sem saber muito bem para onde ir. É muito desafiador para eles, né? Eu ia te perguntar uma coisa sobre o jongo, né? Tu falou de jongo. Aí vai o pessoal aí que está acompanhando nosso podcast querer saber o que é jongo. O jongo, ele é uma manifestação que nasceu nas fazendas no período da escravidão. Era uma maneira de que os povos escravizados tinham para manifestar a sua arte e bater o tambor, né? Cantar para os seus ancestrais. O jongo, ele tem 3 tambores e eles são tambores que geralmente são cavados no tronco da árvore e aí colocado um couro por cima, mas geralmente são troncos cavados, não é aquela estrutura de tambor que a gente está acostumado a ver, né? E é feito em roda. E eu já ouvi muito dizer que o jongo, ele também é uma roda de cura para quem participa. Não deixa de ser, né? Acho que movimento, né? Toda dança. Roda, toda dança, todo batuque, seja batuque de umbigada. Tá junto, já cura, né? Já com cura. Quem é, né? Quem tá... É dançado em 2, é uma dança de umbigada. A pessoa que quer dançar tira o outro através da umbigada. Tem a questão de que só dança homem com mulher, mas hoje em dia isso já está sendo quebrado, né? Tem lugares que ainda fazem dessa forma, mas se você for numa roda de jongo, você vai ver que vai dançar todo mundo junto, criança com adulto, com idoso, vai todo mundo participar da roda. E são cantos muito bonitos, assim, e todo mundo bate palma, todo mundo acompanha. O jongo é um dos meus preferidos, que me traz uma memória ancestral muito forte. É uma coisa assim que o dia que eu vi, que eu senti o jongo no meu corpo, eu sabia que eu já tinha vivido aquilo de alguma forma, que aquilo já estava no meu sangue. É lindo. Eu até me emociono de falar. É massa. E o maracatu? Como surgiu o maracatu? Ou desiludiu já do maracatu? Tá iludida ou não foi? Que diabo foi isso aí? O bichinho do maracatu, ele pica uma vez e é difícil de largar. Né? Eu tenho o meu instrumento, então se eu precisar tocar ele, eu vou tocar. Eu toco o abê, o chequerê, que ele é feito de uma cabaça com as miçangas. E ele dá... A gente fala que é a cozinha do maracatu, porque ele dá o ritmo junto com a caixa. O maracatu tem também a alfaia, que é um tambor tocado com 2 baquetas.
Tem o gongue, que é um instrumento de ferro. É um instrumento que tem uma força muito grande. Tem o ganzá, que é um instrumento de alumínio com as bolinhas dentro também, assim como o chiquerê. E o maracatu, eu encontrei o maracatu quando eu ainda estava me formando no ensino médio lá em São Paulo, que era um projeto, eu não lembro quem patrocinava, mas todo ano eles ganhavam um edital e conseguiam manter esse projeto na escola. Era uma escola estadual que eu estudava e esse projeto acontecia todo sábado, lá no metrô Sumaré, em São Paulo, que é o Bloco de Pedra. E foi lá que eu conheci o maracatu. Todo sábado eu estava lá aprendendo a dançar, aprendendo a tocar e aprendendo a cantar todas as loas e tudo mais. E disso eu ajudei a fundar um grupo lá em São Paulo, o Baque do Monte, lá na região da Vila Sônia, próximo ao Morumbi, no Butantã. E esse baque foi assim 2 anos de muito aprendizado, de muita oficina, de receber as pessoas que chegavam e ensinar as pessoas a tocar, a dançar. Para mim, assim, foi uma experiência que vai estar sempre comigo. E aqui em Santos tem grupos de maracatu também, né? Tem um grupo mais antigo, que é o Quiloa. Tem um coletivo antirracista, o Ojuobá. E agora está nascendo o Baque Mulher. O Baque Mulher, ele tem por todo o Brasil. E a Joana criou o Baque Mulher lá no Pina. Ela é a mestra do maracatu, do Encanto do Pina. Que força! E agora tem esses grupos espalhados pelo Brasil, onde são coletivos de força entre mulheres. Importante, né? Sim, é um projeto muito legal. E Santos está recebendo, né, agora isso. E eu acho muito legal as mulheres que quiserem participar. E dos outros grupos também. É uma cultura que é muito gostoso de brincar o maracatu. É tudo uma experiência também, né? Porque o maracatu, eu ouvi o maracatu desde lá no Ceará, né? Os brincantes, os caretas. Como eu venho dessa cultura mais fechada não é que é fechada, né? Os indígenas, eles são, na verdade, muito abertos, né? Na verdade. E a gente acaba se perdendo nessa imensidão, né? Tem a nossa cultura, mas o que chega a gente vai agregando também, né? Dependendo do que foi. E essas representações do tambor, tu falo da maraca, né? Parece a maraca não, o AB, né? Parece uma maraca para fora, né? Tipo uma maraca para fora, eu fiquei imaginando. Então tem muitas representações que são muito próximas dos nossos povos, né? Então eu me identifico muito com essas rodas, com esses movimentos, né? E fico feliz que Santos tem retomado essas forças, e principalmente com mulheres, né? Daqui a pouco a gente vai ter grupos trans também, né? Pessoas de toda uma diversidade, né? Junto, né? Então acho que a gente tem que quebrar todas essas barreiras. E a gente fala de Santos, fala bastante de Santos. E o que você podia dizer para nossa Santos, para ver o que poderia melhorar, uma ideia, um pensamento, sei lá, o que você agregaria a essa cidade, poderia dizer para ela, Santos, por favor, faça aí, por favor, poderia ter. Fale com essa senhora que eles deram uns 400 anos, 500 anos, mas você sabe que ela deve ter um pouco mais pelos nossos povos, ela tem muito mais, né? Muito mais. Então, depois que ela foi maltratada para cá agora, sendo o que ela é hoje, como você poderia pedir para essa cidade ser mais o que para você? Eu sinto muita falta de conhecer melhor a cultura caiçara de Santos. Eu sei que no Caruara eles não deixaram morrer isso, né? Sempre tem um encontro lá no Caruara, no Caiobura, que é na área continental de Santos. Eu mesma nunca fui nesses encontros assim. Mas parece que a gente não vê mais, né? O pescador ali, o pescador artesanal. Uma coisa que eu sinto muita falta é da praia ser melhor utilizada. Eu acho que algumas manifestações, por exemplo, o maracatu poder se encontrar na praia, o maracatu poder se encontrar aqui no quebra-mar
e ensaiar e Te tocar. entendo, né? Ter Sabe? espaços maiores, tipo a praia ali, não ser só para vir para ficar na Sim. praia, e sim para ter atividades, Pra ter festas, atividade. Eu acho, eu penso. coisas artísticas, shows, Então, um né? espaço aberto, né? Onde, não né, todos Recebe todos todo mundo. Eu penso isso, assim, às vezes, principalmente as coisas de tambor, né? Tocou o tambor, aí já não é mais tão bem aceito. Se a gente estivesse aqui com uma maraca, Eita, com um já. tambor de mão, como seria? Como que a gente seria visto, né? E os espaços públicos serem melhor utilizados, com certeza. Eu acredito que tem tantos grupos em Santos que precisam de um espaço fixo para ensaiar, por exemplo. Poderia ter até um espaço onde dividisse teatro, dança, circo. Imagina. E rotativo, né, para os grupos e os grupos poderem manter. Com a sua própria a prefeitura. Ó, aqui tem esse espaço, tanto espaço bonito na cidade, né, mesmo sendo a cidade ou por aqui. E aí a nossa obrigação seria fazer o quê? Apresentar nesses lugares, nesses bairros também, né? Não uma obrigação, mas como uma retomada uma troca de... Uma troca. Né? Tem muitos espaços que poderiam acontecer. E são esses encontros. Imagina o pessoal da dança com o pessoal do circo. O que é que não se poderia conhecer, dar, né? Também, né? Morando no mesmo prédio, Sim. digamos assim, sei lá, trabalhando no mesmo prédio, desenvolvendo tudo junto. Aí ano que vem poderia ceder para mais um grupo e assim, ser rotativo mesmo, né? Porque eu acho que é para poder ter essas experiências, grupos muito experientes, grupos menos experientes, grupos que estão iniciando, para poder ter toda essa liga, né, de experiência. Eu percebo isso também na cidade, que falta. Eu chego aqui aqui nesse emissário, é isso que você fala, falta os originários, né? Você tem originários imigrantes, tem tudo, mas cadê? Não tem uma coisa indígena, quilombola, não tem uma oca, não tem um monumento. Não tem um barco de pesca. Não tem um barco de pesca, uma canoa. Uma canoa. Ou um remo. O que tem são pinturas e olha lá, já estão sendo substituídas pelas contemporaneidades, né? Que não estou negando isso, que cada um tem sua história, mas eu acho importante a gente agregar essas histórias, porque eu acho que as pessoas que são contemporâneas se inspiraram em quê? Quem foi que se inspirou na praia, que eu posso viver na praia, que o meu escritório é aqui, o outro é de lá? É porque sabia que aqui sempre foi o escritório dos pescadores, sempre foi o ganha-pão dos indígenas, sempre foi o lugar do que vende, do que está. Então eu acho que falta, eu acho que fomos descaracterizados, mas eu acho que estamos aí ainda, estamos vivos, só precisa valorizar, ter esse espaço, eu sinto isso também. Era até para que ela tivesse esse apelo, mas eu acho que você pensa muito bem como eu. Sim. Acho que você é uma parente que eu sinto que a gente troca muito, aprende muito um com o outro, sobre as suas experiências artísticas, espirituais, o respeito que a gente tem também com o outro, sobre todas essas coisas, o distanciamento entre algumas coisas que a cidade nos limita, né? Então a gente... tem os nossos limites, porque é isso mesmo, a gente se reinventa nesses limites, cria novos limites, né? Que não tenha mais nenhum, né? Mas estamos vivendo. Sim, a gente precisa subir o morro também, né? O morro sempre foi o lugar dos tupinambás, dos tupiniquins, dos tamoios, né? Os tamoios são os morros, tamoios, que é os tiramões, né? Os tiramões são os morros, olha... A gente não sabe, só bota nome, mas não sabe a história. Sabe, batiza o menino e bota ele no mundo, sabe? Parece meio isso, né? Esquisito demais, um filho sem pai, sabe? E com a mãe sempre sofrendo, fazendo merenda e tentando se sustentar com a vida, né? Então a gente precisa trazer essa arte, através da arte a gente desenvolver novas perspectivas para a cidade, para as pessoas, para as famílias. Ou até pra gente, né? A gente precisa se manter. O mais difícil é isso, né? Imagina, você sabe falar assim, um prato típico de Santos? Diga. Eu não conheço, gente, Diga. falar assim, não, mas esse prato, ele foi feito aqui, ele é daqui de Santos. Tirando pão de cará, o que mais que a gente tem, né? Mas diga, olha que eu não sou da cidade, eu moro aqui, mas minha família já mora no Guarujá há anos, a parte do meu pai já nasceu ali, veio para cá há muito tempo, da Itapema, então eu já frequento essa cidade há muito tempo. Vim morar há pouco tempo, mas eu sinto isso também.
Porque eu conheço a cultura da cidade, essa cidade me diz muito, mas a parte que a gente só quer isso, né? Esconder, criar asfalto em cima de coisas de histórias que estão belas, tão maravilhosas, né? Que podem ser contadas na dança, como a gente conta. Eu conto muito as minhas histórias. A dela, que está contando da mãe dela, porque se inspira. A da outra que conta. Tudo é apagamento. A gente está sempre contando. Quando é que a gente vai contar essas histórias de alegria? Quando é que a gente vai contar as nossas conquistas, nossas retomadas? É isso que eu queria saber. Quando que é, minha irmã, que a gente vai viver de verdade, né? Respirar essa cidade, ou essa cidade respirar com a gente de uma maneira mais coletiva, né? A gente pensa na coletividade, constrói a coletividade, mas falta, né, o envolvimento entre as pessoas, né? A cidade está aí, ó, um monte de coisa agregadora, mas como que a gente se envolve, né? Porque são muitos elementos, é uma cidade de passagem, mas a gente também fica, a gente deixa algo, mas se deixa, tem que cuidar para que nasça e se mantenha, né? Então sim, você fala dos morros, eu acho que a história dos morros, principalmente para os indígenas, para os quilombolas, para as pessoas que hoje vivem lá e nem sabem por que vivem ali, não tem ideia do que aquilo, a importância daquilo também, porque às vezes pensa que mora lá no morro é ruim, né? Mas depende da perspectiva de invasão, da perspectiva de falta de emprego, da perspectiva de falta de educação, de arte, de cultura, de existência, né? De ser. Então, assim, você me empolgou muito na sua fala, me trouxe uma coisa, sabe? Mas é isso, acho que o podcast faz isso também, né? Vamos voltar a gente para cá, para nossa arte, se assentar, porque a gente tem se organizado sim, as pessoas da cidade também, a gente vê que tem muita gente se envolvendo, por isso que esses projetos da gente está aqui hoje, tendo a Paulo Gustavo, não foi só iniciativa dos artistas, mas de toda uma grande organização de artistas que fizeram acontecer, né? E a gente fazer realizar também, porque é responsabilidade nossa, tá aqui falando, realizando esses projetos, é muito importante para que também a gente possa prestar conta desse dinheiro público, também aproveitar para mostrar que a arte não é só quem está lá na Globo, que está em outros métiers, né, que desejam, né, grandes teatros, grandes apresentações, mas você está fazendo sua base para que quando você puder se manter, eu vejo isso, eu vejo uma grande artista aí se mantendo, sabe, ali na sua própria arte, nesse próprio deserto às vezes, muito deserto. Ah, com certeza, porque quando tá deserto de trabalho, a gente tem que se virar com outras coisas, né? E isso sempre me leva para um lugar assim que eu fico um pouco desesperada. Eu não gosto de sentir essa sensação de que eu preciso correr atrás ali, porque senão o tempo engole a gente. E eu já tive que trabalhar em restaurante, eu sou barista também, sou bartender, eu trabalho em restaurante quando eu preciso. E ultimamente eu tô tentando não precisar, né? Aquilo que a gente fala, eu preciso largar, porque uma vez que você deixa de te enxergar como artista, você acaba indo para esse lugar do CLT, de ser funcionário, e você vai deixando morrer, de certa forma, a arte dentro de você, porque você deixa de acreditar que você pode viver daquilo. E a arte ela é uma economia também, se a gente for ver, né? Ela gera muita economia. E você também, se a gente for ver, falta esse compromisso, né? Falta também a própria classe entender o que é esse trabalhador da arte, porque a gente também precisa entender as pesquisas, muitos artistas trabalham na pesquisa sem receber, a gente recebe normalmente nas apresentações, nos cachê no final, mas não tem incentivo para pesquisa, não tem espaço na cidade para pesquisa. Tempo de criação. Porque é o que mantém a gente viva, é o que mantém a base, que mantém a seriedade do trabalho, a qualidade do trabalho é feita através de pesquisa, através de aprofundamento, de se manter. Grupos não se mantêm na cidade. Os grupos tentam o tempo todo se manter através de edital, através de iniciativa, mas é muito desafiador, né, Tcheilun? E agora que como é que está no tempo, né? A gente vai
tentando chegar nesse tempo para você também falar de coisas futuras, as suas agendas, os próximos encontros. Eu sei que com a ETRA tem muitos, vai ter muitas coisas acontecendo com a ETRA, arrastão voltando, balões vermelhos, enfim, eu já estou adiantando aqui, escarcel, a gente com uma sala, vai vir com uma sala nova, Tcheirum. Olha só, novidade. Muitas novidades, que delícia. Os editais, muitas coisas chegando e a gente está aqui, ocupando essa cidade, ampliando os discursos, fortalecendo. Então me fale aí de você, fale dos seus projetos futuros, aproveite esse momento para falar dos seus amigos, sua mãe, seu pai. Beijo, mãe! A gente está com o GIS, né? O Teatro em Brasa vai participar do Festa em setembro. O festival mais antigo do nosso território nacional, hein? Fomos selecionados para a mostra regional, então vai ter GIS no Festa em setembro. A companhia Corpos Cênicos, que é uma dissidência do Teatro em Brasa, está com um projeto novo que a gente conseguiu o Facult. Vai ser um projeto inspirado em Afro-Butô, é um espetáculo de teatro-dança. Tá bem no comecinho, então não tenho muita coisa para falar, a gente está em processo de experimento. Mas é para esse ano ainda, a gente está com o Facult, então é para esse ano ainda. É uma coisa nova para mim, estou bem empolgada. Com a ETRA você já falou. E eu, como artista e artesã, o meu projeto, além da dança e do teatro e do maracatu, eu também sou artesã com as minhas magias naturais. Eu faço incensos, faço defumações, banhos, umas coisas bem gostosinhas. E é assim que eu me mantenho no entre um trabalho e outro. Então eu vendo os meus produtos e a gente vai começar agora a pegar algumas feiras, feira da cidade que tem, né? Tem bastante feira em clube aqui, tem feira no aquário, tem feira na Casa da Frontaria Azulejada. Então tem bastante espaço de feiras assim de rua agora, né? Então eu estou investindo mais nesse meu projeto com os artesanatos. Olha, queria aqui hoje agradecer a essa artista. Nosso projeto é o projeto Santos e Além, Artista em Foco, com essa artista maravilhosa, Paula. A Paula está nos presenteando com essa experiência das artes cênicas, né? E Paula, esse projeto ele foi apoiado pela Lei Paulo Gustavo, da cidade de Santos, né? LPG. Queria agradecer também à Secretaria de Cultura da cidade de Santos, a todos os funcionários que é uma maluquice para tentar atender tudo isso. Então agradeço muito a vocês, a paciência, a todos os envolvidos, a toda a equipe desse podcast, que foi maravilhosa. A gente vai fechar com você esse trabalho. Fico muito feliz de ter sido com uma mulher originária dessa cidade, dessa Pindoretá, desse Brasil. Que você tenha muito, muito sucesso, que sua espiritualidade caminhe junto com a sua arte, que você se desenvolva cada vez mais nos seus sonhos, nos seus desejos. Tcheirum, amo muito você. Também te amo. Muito carinho por esse diacho doido. É isso, Aueté Catu, Tcheirum, até o próximo projeto, que vocês financiem mais projetos como esse, que foi maravilhoso. Aueté Santos e a todos.